Agora passando para Constantino, o que é que ele tem a ver com isso e qual a participação dele nessa expansão do Império Romano, mas especialmente da fusão de Roma com a Igreja. Agora nós temos história, e aí muito disso também está baseado na obra detalhada de Dave Hunt, mas também o consenso entre muitos bons historiadores e comentaristas do Novo Testamento, especialmente reformados. Então Constantino, o imperador pseudo-cristão. Pseudo aí é falso, né? Porque falso cristão é porque Constantino como cristão é fake news, né? Agora precisamos falar de Constantino, finalmente. Nessa época, na época de Constantino, né, o começo dos anos 300 da era cristã, nessa época o poder já era dividido entre 4 generais. Então Roma vivia um contexto aqui onde não eram mais imperadores por laço de família, por adoção, como era costume dos imperadores, né? Homens da política, homens de família nobre, não eram mais eles que predominavam como imperadores. Nesse momento de Roma, os generais é quem tinham força do império já e eram os pontífices máximos. Então, na época de Constantino, o poder estava dividido entre 4 generais. Então, assim como na época do falecimento de Alexandre o Grande, que o seu reino foi dividido entre 4 dos seus generais, esse era o momento também que vivia o período da Igreja com Constantino. 4 generais dividiam o poder do Império. Então o poder de cada um desses imperadores ficou bastante reduzido em comparação a quando era um imperador só para toda a extensão territorial. A invasão dos bárbaros ela afetava a capacidade militar e o número de escravos acabou reduzindo bastante. Isso trouxe um grande impacto negativo, né, econômico para o Império Romano. O Império ficou muito enfraquecido no que diz respeito à mão de obra e economia nesse período. O crescimento do cristianismo nesse cenário foi algo que também preocupou bastante Constantino. Somente em Roma, né, a capital propriamente dita, havia mais ou menos 30 mil cristãos, que aproximadamente, né, isso é a aproximação de 25% da população livre de Roma, a capital, era de cristãos. 25%, 1/4 da capital sendo cristã, era muita coisa. Então veja como era significativo o enfraquecimento de Roma na época. Uma capital dividida entre 4 generais, um império dividido entre 4 poderes, cada um tinha 25% de poder, mas se você pensar a capital, que era o grande centro de pensamento estratégico, de administração, de governo do império como extensão territorial, tinha 1/4 da sua população de cristãos e pessoas livres, né, dos poderes do império. Então o contexto para Roma após a invasão dos bárbaros, ela estava bem complicada e começou a haver o declínio do Império Romano, mas Constantino vai pensar uma forma do Império continuar existindo, mesmo se ele militarmente acabar sendo derrotado, e isso é muito sagaz da parte dele. Nessa época, as esposas dos políticos influentes elas estavam se convertendo, né? E tanto gregos bárbaros eles estavam simpatizando com a religião de Cristo, devido ao que? Ao forte trabalho missionário. Certamente o crescimento das igrejas que Paulo tinha fundado e depois expandiram com os demais apóstolos que continuaram a obra, foi convertendo gregos bárbaros, também foi convertendo as famílias e as esposas, especialmente, dos homens de grande influência do Império Romano. Que coisa, né? Os homens articulando como ter o poder e dentro das suas casas o cristianismo através das suas famílias ia se disseminando. Então o crescente número de cristãos e o medo de uma nova revolta, né, como aquelas organizadas anteriormente por Barrabás, por exemplo, poderia prejudicar muito o governo de Constantino. Aparentemente o caminho mais viável era Constantino fazer uma aliança com os bispos da igreja cristã, que é o que parece indicar aqui o versículo de número 4 do capítulo 17 de Apocalipse, né? O exército romano já era consideravelmente forte e influente no governo. Prova disso é que depois de Cristo, né, a morte e ressurreição de Jesus, o exército romano colocou e tirou do trono pelo menos 20 Césares, né, 20 imperadores. Então aquele contexto de imperador por família, por nobreza, por linhagem, por influência política já não mais predominava, mas agora era pelo poder e influência militar. Você vê que o exército estava se enfraquecendo por causa dos constantes conflitos com os bárbaros e com as revoltas que eles tinham contra o exército.
Isso fica claro, você lembra que nós temos aqui sinais nas trombetas das lutas constantes do Império Romano e seus exércitos contra os sassânidas, os partos. Lembra a figura dos gafanhotos vindos do abismo, que feriam os homens, eles sentiam dor durante 5 meses. Lembra desse contexto que aquela trombeta especificamente dava ordem para que os gafanhotos atacassem os homens que não tivessem a marca do cordeiro? E ali especificamente você tem os conflitos armados contra os homens que não tinham a marca. Então veja que a grande pedra no sapato do Império Romano sempre foram os bárbaros, e isso fez com que eles se enfraquecessem absolutamente a ponto de terem que recorrer à aliança política e religiosa para continuar subsistindo ou coexistindo com os outros povos de outras crenças e outras nações. Essa influência do exército foi importante porque a religião dos soldados romanos, ela era o mitraísmo, e ele era o alicerce do direito governamental do imperador. O deus Mitra, ele era representado pelo Sol invencível, o Solis Invictus do latim, e ele foi estabelecido como símbolo máximo do imperador. Então essa grande influência do exército fez que inclusive a crença, a fé, a religião do exército acabasse sendo a predominante do império, uma vez que os imperadores eram também os generais, né? Aqui temos duas representações do deus Mitra, né? Acima você tem à esquerda o Solis Invictus, isso aqui você já deve ter visto na bandeira da Argentina, né? E à direita você tem uma representação do deus romano Mitra. E aí você tem a inscrição aí embaixo em grego, né? Sole Invicto Del, o deus Sol invencível. E aí o guerreiro domando uma fera, e o deus Mitra em cima à esquerda lhe dando a bênção, né? Lhe dando a unção. Então esse era o deus Mitra que dava força ao exército, era o deus máximo da sua fé. É diferente do contexto do deus da guerra, tá? Que era o deus Marte para os romanos, que era o Ares para os gregos. Tá? Aqui um não sobrepõe o outro, tá bom? Até porque o Sol sempre esteve acima dos outros planetas e, pensando como divindade, acima dos outros deuses, tá bom? Então Constantino sabia que não podia simplesmente fazer aliança inserindo uma nova religião que ocupasse o lugar da crença dos exércitos, né? Imagina você, o exército agora dominava o império, você chega e tira a religião deles e obriga eles a servir outra coisa. Então olha a sagacidade de Constantino. A estratégia então era o quê? Unir os cristãos e os mitraístas em uma nova ordem religiosa, que fosse a crença oficial de Roma como Estado. Ele convocou os generais e os principais políticos do Estado para propor o término da perseguição aos cristãos. Aqui aparentemente estava bem intencionado, queria o fim da perseguição aos cristãos, mas olha só, se convencessem os cristãos de que todos tinham os mesmos direitos ou liberdade religiosa, eles poderiam acabar sendo uma ramificação do mitraísmo. E aqui você tem o mesmo contexto da Babilônia, de Daniel capítulo 3, e o contexto de Apocalipse 13. Não é que você tem que parar de crer no que você crê e adorar quem você adora, mas adere o nosso. Vive em harmonia. Eu já falei que eu estou cursando, estou graduando em Ciência da Religião, e o grande conceito, o grande cerne da Ciência da Religião é conhecer as outras religiões para se respeitarem e poderem coexistir e habitarem juntas em perfeita harmonia e paz. Que aqui tem claramente uma proposta ecumênica por trás disso tudo aqui, né? Inclusive sobre ecumenismo, se você não viu, vou deixar uma análise geopolítica e religiosa também na descrição sobre as eleições dos Estados Unidos e qual é o próximo passo para de fato estabelecer uma nova ordem mundial, conforme foi anunciado por Elon Musk, tá? Então o objetivo aqui é o quê? Convencer os cristãos de que, olha, vocês têm os mesmos direitos ou liberdade do que nós temos na nossa religião. Vocês podem acabar sendo até uma ramificação da nossa fé. A fé de vocês pode ser uma extensão da nossa, nós podemos ser iguais. É um discurso ecumênico lindo, correto? Lembra que a apostasia é o distanciamento da fé, e só distancia da fé quem um dia teve fé. Ninguém vai te fazer parar de acreditar no que você crê, te obrigando a não crer mais. Porque a igreja sempre que foi perseguida e proibida de acreditar no que acredita, cresceu mais.
Você vai ter Tertuliano de Cartago usando a expressão de que o sangue dos mártires derramados na areia era como sementes onde brotavam mais igrejas e mais cristãos, né? Todos então concordaram, e a meta, todos aqui, cristãos e romanos. Aqui começa a mulher e a besta a serem parceiros. Lembrando que é Israel e o Império Romano, a mulher e a besta. Todos concordaram e a meta agora era converter os cristãos aos costumes de Roma. Então, tempos depois, em uma batalha contra o general Maxêncio, né, a Batalha da Ponte Milvia, em 312 d.C., Constantino ele usou uma estratégia. E aqui eu vou dizer que a estratégia, claro que uma grande parte dos historiadores, né, especialmente teólogos católicos, vão dizer que foi uma providência divina. Eu vou dizer que é uma estratégia, porque é a maneira como eu faço a leitura, entendendo os desdobramentos de Apocalipse 17. Alguns divergem sobre o real ocorrido, se ele teve uma visão acordada ou em sonho. Só que Constantino ele afirmou ter visto no céu uma cruz flamejante, né, com os dizeres em latim, em hoc signo vinces, né, que em latim, traduzindo, vai ser para português, com esse símbolo vencerás, ou neste símbolo vencerás. E aí ele mandou os soldados colocarem o símbolo nos seus escudos, né, que era essa cruz flamejante, com duas letras que nós vamos ver já. E ao vencer a batalha, ele vence, né, Maxêncio na Ponte Milvia, que Maxêncio era um dos 4 generais que governavam na época. 2 ali já tinham passado, sobrou Constantino e Maxêncio. Constantino vai vencer Maxêncio e passar a ser o único do seu tempo agora. Quando ele vence a batalha, ele vai contar que teve essa visão, que ele viu a cruz, que ele viu o nome de Cristo e mandou eles escreverem esse símbolo nos escudos, e aí ele vence. Quando ele vence, ele proclama a cruz como símbolo de fé. Você já deve ter visto em algum lugar o símbolo de um X com o P no meio, né? Que significa o nome de Cristo em grego. E aí ele manda fazer esse símbolo nos escudos. E você conhece esse símbolo, eu tenho certeza que você já viu ele. Então essa aqui é uma pintura representando a visão de Constantino, né? Vendo esse símbolo no céu, que é uma cruz ali flamejante. E aí ele manda colocar o símbolo da cruz e as letras que eu vou mostrar para vocês no escudo dos soldados. Esse símbolo passa a ser o símbolo do Império Romano e a cruz passa a ser um símbolo da fé do Império Romano, né? E aí você tem o símbolo, a letra grega, o Ki e a letra P, é o Ki-Rho, né? Porque o P em grego ele tem som de R, na verdade, ele não tem o som de P. E o X ele tem som de K, mas ele é escrito em CH, então ele é o Ki-Rho. E ele passou a ser a insígnia papal. E aí você tem as letras alfa e ômega, a esquerda e a direita, do X com o P, e você tem a frase de Constantino, em hoc signo vinces, né? Neste símbolo vencerás, ou com este símbolo vencerás. E ao lado direito você tem o anel com a insígnia papal, e acima você tem o broche papal com as letras Ki-Rho. Essas duas letras, esse X e esse P, né, o Ki-Rho, formam a palavra Christos. Então o nome de Cristo passa a ser aí agora o símbolo da insígnia papal e a cruz passa a ser o símbolo de fé da nova fusão da religião mitraísta com a judaico-cristã, fundando assim o catolicismo romano. Já em Roma, então, Constantino concebe o famoso Edito de Milão, em 313, né, um ano depois da batalha aí com Maxêncio, que dá liberdade de culto aos cristãos. Como parte do plano, ele constrói igrejas, ele assalaria o alto clero dessas igrejas, né, e ele se declara convertido. E aí, entre muitas aspas, na minha concepção. Só que, no entanto, a maioria dos historiadores duvida que a conversão de Constantino tenha sido genuína. Provas que atestam isso era que ele continuou cunhando moedas com o símbolo do Sol, né, o deus Mitra, Solis Invictus. Ele instituiu o domingo como dia a ser guardado e não mais o sábado, visto que domingo era o dias solis, né, o dia em homenagem ao sol, por isso que em inglês é Sunday, que não é o sorvete, é dia do sol. Eu comento sobre o nome dos dias também, vou deixar na descrição, a origem dos nomes dos dias da semana. Tem a ver com a cultura romana e a cultura nórdica, tá? Tá na descrição aí o corte. Então é o dia do sol no mitraísmo, né? O domingo é o dia solis, é o Sunday, ou o dia do sol no mitraísmo. Por fim,
ele erigiu uma estátua sua própria segurando uma cruz, a qual todos tinham que reverenciar. Essa imagem que está aí do lado direito é dessa estátua, mas eu vou mostrar em plano aberto para vocês também. Então aqui nós tivemos o chamado sincretismo, que é a fusão de símbolos de religiões diferentes, expressando a mesma ideia. Olha aí, Jesus é o sol da justiça na nossa crença cristã, e aí ele está essa representação dessa pintura de Jesus é ele já como um Cristo mitraísta, né? Abaixo a imagem que nós já vimos, né, do Deus Mitra, o Sol aí, e aí tem esses raios de luz ao redor da esfera, né, como você tem também presente na coroa da Estátua da Liberdade. Você tem aí o Papa segurando esse Sol, que é o Sol Mitra também, e você tem do lado aí também essa peça banhada a ouro também da representação do Sol e acima a coroa. Isso nós chamamos de sincretismo, fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, e aí você tem a reinterpretação dos seus elementos, onde diferentes elementos acabam querendo dizer a mesma coisa. Você tem, por exemplo, o sincretismo greco-romano. Zeus é o deus máximo grego, Júpiter é o deus máximo romano, são a mesma pessoa. Afrodite dos gregos e Vênus dos romanos é a mesma pessoa. Marte dos romanos, Ares dos gregos é a mesma pessoa. Então você tem alguns outros sincretismos. No Brasil nós vamos ter, se você pensar, por exemplo, a Umbanda e o cristianismo, você tem Oxalá na Umbanda e Jesus no cristianismo. Você tem Santa Bárbara do catolicismo e tem Yansan da Umbanda. Então esses são os sincretismos, tá bom? E aqui a representação daquela estátua de Constantino. Essa estátua ela ficava em pontos estratégicos e antes das pessoas entrarem nas grandes edificações, tinham que se curvar e adorar e prestar reverência, né, o respeito a essa estátua de Constantino. Então ele se converteu, mas continuou sendo idólatra, continuou exigindo adoração para si. Que conversão estranha essa dele, né? E aí ele está segurando uma cruz que, na verdade, se você atentar aos detalhes, é uma espada. Tal qual a mulher assentada sobre os 7 montes ou as 7 colinas, a mulher que era a personificação de Roma. Alguma semelhança da posição de Constantino com a posição da mulher no denário de Vespasiano? Mas o Império Romano ele deixou de existir há muito tempo, né? Não tem mais Império Romano hoje em dia, correto? Claro que não. Está incorreta essa afirmação. A Igreja ela aceitou de bom grado os privilégios e as regalias do imperador com as suas propostas, e ela passou de perseguida a queridinha de Roma. O próprio Ambrósio de Milão, né, da patrística, ele vai chamar a igreja na sua configuração atual, na época que ele diz isso, né, de casta meretrix, que seria a prostituta casta, meretriz casta, prostituta sagrada, prostituta santa, porque ela se vendeu. Isso é um posicionamento do próprio Ambrósio de Milão. Em 538 d.C., olha que interessante, o título de Pontifex Maximus, que era do imperador e significava sacerdote, né, a ponta mais alta, a ponta máxima, né, aquele mais próximo de Deus, como é hoje considerado o líder da igreja, né? Esse título de Pontífice Máximo, que era do imperador romano, ele passou agora para o Papa em 538 d.C., que é o líder da igreja. Então o Império Romano era liderado por imperadores, com influência política, linhagem de família, de nome, de nobreza. Depois passou para os generais romanos pela influência do exército, a influência militar. Agora ela passou para a influência religiosa, os grandes líderes da igreja. Então, se na época de César em diante, o nome de Pontífice Máximo era do imperador, durante os generais, Pontífice Máximo era imperador, e esse título de Pontífice Máximo foi dado ao Papa, líder religioso da igreja, é correto dizer hoje, então, que o Papa, ele é, sim, um imperador romano. Por questão de lógica, isso é documentado. O Papa é oficialmente chamado de Pontífice Máximo, que era o título do imperador romano, quando era no período dos generais e no período das famílias e da política. O Papa é imperador romano, gente. Isso é translúcido, isso é claro. Tá? Então, o Papa, a partir de 538 d.C., passa a ter os mesmos poderes que os Césares tinham nos seus governos. A igreja, que era apostólica, se tornou agora romana.
E aí a gente pode lembrar da citação de Isaías, capítulo 1, verso 21, pensando em Israel. Ah, como se tornou prostituta a cidade fiel, a saber, Israel, né? Que era chamada de a esposa de Deus em todo o Antigo Testamento. E ela é assim retratada em Apocalipse 12, a esposa de Deus que dá à luz ao seu filho, o Filho de Deus, que sobe ao seu trono. Espero que você esteja entendendo até aí a ligação histórica e a interpretação dos símbolos que o próprio anjo dá em Apocalipse 17 para entender como que o Papa passou a ser o imperador do Império Romano, que existe até os dias de hoje, porque existe Papa, existe Roma, existe um império através da religião. Lembrando que eu disse sobre os católicos, não é um ataque à Igreja Católica, não é uma declaração de demonização dos irmãos católicos, nada disso. Minha crítica meu ataque é a maneira como foi feita essa fusão lá dos judaico-cristãos com o Império Romano, e como isso fundou uma religião chamada catolicismo, que é uma religião cristã. Eu quero que isso fique bem claro, não é um ataque ou uma ofensa aos irmãos católicos. Se porventura se sentiu ofendido com essa aplicação teológica e de simbologia, eu peço perdão, o objetivo não é ofender, mas isso é um retrato, uma interpretação histórica daqueles cristãos, judaico-cristãos, aqueles que foram evangelizados e que deram continuidade à Igreja dos Apóstolos, eles se venderam. E aí tudo virou a ser consequência depois daquilo.